Olá a todos. Bom, estamos começando aqui mais uma aula de música. Eu sou o professor Wenderson e estou apresentando para vocês mais uma música para o nosso repertório. A música Faz um Milagre em Mim. Essa música, se você faz parte do projeto, você já recebeu ela, está com elas em mãos. Se você não tiver ainda a recebido, por favor, não tê-la recebido ainda, por favor, entre em contato comigo que eu darei um jeito de lhe entregar. Tudo bem? Bom, é uma música que bastante conhecida, é uma música onde a grande maioria vai saber tocar, vai reconhecer ela, vai reconhecer a letra. Não é uma música nova, mas em compensação ela não é tão antiga que acredito eu que todos vocês já tenham escutado ela pelo menos alguma vez na vida. E ela não é tão difícil como aparenta ser, certo? Apesar de ter esse grande número de semicolcheias, é uma música lenta e que faz com que essas semicolcheias tragam a impressão que ela é uma música mais rápida, né? Como são semicolcheias, a primeira coisa que as pessoas pensam é que são notas muito rápidas, mas isso vai depender muito do compasso. Isso vai depender do compasso e também da pulsação, do andamento da música, ok? Então, quando vocês verem essas músicas, vocês pensem logo que elas são músicas são músicas mais elaboradas, que tem mais palavras dentro de cada frase, de cada parafraseado da letra. Ela vai ter mais sílabas e cada uma dessas cabecinhas aqui elas estão representando uma sílaba da música, ok? Então, quando vocês estiverem tocando, lembrem-se sempre de que ela está tratando de da letra da música e dependendo do andamento da letra da música, ela mesmo que tenha um grande número de figuras dentro de cada compasso, não significa que ela seja uma música rápida, nem tampouco que ela seja tão difícil, ok? Vamos dar uma escutadinha para ver como é que ela é. Vamos lá? Deixa eu só. O andamento está muito acelerado. Deixa eu colocar um andamento mais lento. Essa música ela não é a 100 BPM por segundo. Ela é a 90 BPM por segundo. Um pouco, não é tanto, mas é um pouco mais lento. Mais uma vez. Dois. Ok? Bom, é uma música que ela é bem conhecida. A gente pode voltar ao S e para poder terminar ela aqui no mesmo, no final mesmo, no fim. E aí tem algumas coisas que aí eu vou colocar tudo num vídeo só. Vou colocar a parte da teoria com a parte da prática junto em um vídeo só para a gente ter menos coisas para poder ver, tá bom? E uma questão que eu quero deixar claro aqui é que não é falta de conteúdo. É simplesmente porque como os vídeos normalmente estão ficando muito compridos
e talvez esteja impossibilitando alguns de poderem assistir. Então, ao invés de fazer diversos vídeos, eu faço um único vídeo e este único vídeo eu acabo explanando tudo que eu quero explanar, ok? Eu já devo ter mencionado em algum outro vídeo sobre a questão das ligaduras. E só que aqui eu vou fazer uma nova frisagem e aí eu vou fazer algumas demonstrações para justamente fazer vocês compreenderem algumas coisas, além de alguns novos pontos que eu quero que vocês compreendam, ok? A questão da ligadura, pessoal, é como eu já expliquei em uma outra aula. A ligadura ela serve para unir valores. Em termos práticos, você fará num sopro só todas as notas que estiverem ligadas, ok? Existe a ligadura de expressão e a ligadura de união de sons. A ligadura de expressão, ela vai ser uma ligadura onde você vai executar um certo trecho de uma maneira diferenciada. Se vocês assistirem a aula de escalas de flauta, se bem não me engano, a aula 6 ou 7, que vem falando sobre justamente as escalas, eu fiz uma demonstração de como fazer escalas de maneira diferente. Uma escala normal, uma escala toda ligada e uma escala alternada, com uma dinâmica diferenciada. Isso tudo utilizando as mesmas notas. Quem está acompanhando os vídeos do canal sabe qual é o vídeo que eu estou falando. E justamente essa mecânica, esse novo esse método diferente de executar as notas, faz com que a música ganhe diversas interpretações. Por isso que existe esse tipo de ligadura. E a outra ligadura é a que está presente aqui, que é a união de sons. Ou seja, eu tenho aqui uma figura Ré, duas figuras Rés, três figuras Rés. Ao invés de eu colocar três Rés aqui, eu vou colocar um único Ré, porque essas três notas estão sendo executadas por um único sopro. E aí vai acontecer o que? Ao invés de fazer um Ré de meio tempo, um Ré de um tempo e um Ré de 3/4 de tempo, professor, 3/4 de tempo, como é isso? Essa aqui é a explicação que eu vou dar daqui a pouco. Eu vou em vez de estar fazendo Ré, 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 eu vou estar fazendo só um Ré cheio, porque eu estou unindo valores. A ligadura de expressão, ela é essa ligadurazinha aqui. Ao invés de eu fazer um tu, eu vou fazer só um tu. Por quê? Porque eu vou fazer todas essas notas aqui em um sopro só. Vixe, professor, eu não vou ficar sem fôlego, não. Não. Você se prepara antes, você já está vendo a ligadura com antecedência e aí você já pode fazer. Não é o caso dessa música, porque essa música não tem esse tipo de ligadura. Mas caso aconteça, você já sabe como executar, ok? Então, quando você for colocar as notinhas nessa partitura, que eu entreguei sem as notinhas propositalmente, vamos prestar atenção nessas ligaduras. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 dós. 4 dós. Mas aqui eu vou executar apenas um único dó. Por quê? Porque elas estão todas ligadas. Certo? Aí a gente vai vir agora para esse pontinho aqui. Esse nosso amiguinho aqui. Esse aqui, pessoal, é o ponto de aumento. O ponto de aumento, ele vai aumentar o valor da figura. Ele vai aumentar o valor da figura de acordo com a figura. Existem pontos de aumento, existem diversos tipos de pontos na música, na verdade. Mas o que eu vou citar aqui com vocês agora é justamente o ponto de aumento, que o ponto de aumento ele vai aumentar o valor da figura. Por exemplo, eu tenho aqui uma mínima. Todos nós sabemos que uma mínima vale 2 tempos. Mas o que acontece? Quando eu coloco uma mínima pontuada, ela não vai valer apenas 2 tempos. Ela vai valer como se fosse
desta forma. É como se fosse dessa forma. Em vez de eu escrever ela desse jeitinho aqui, eu escrevo dessa forma. O que que é o ponto de aumento? O ponto de aumento aumenta metade do valor da figura. Ou seja, a figura não vale 2? Metade de 2 é quanto? 1. Então tá aqui. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. Como ela está ligada, ao invés de eu fazer um dó de 2 tempos e um dó de 1 tempo, eu faço um único dó de 3 tempos. Entendido? Então essa é a função do ponto de aumento. O ponto de aumento ele vai aumentar o valor da figura equivalente à figura. A figura é que vai dizer quanto esse pontinho vai aumentar. Ok? Tá fácil? Se fosse uma semibreve pontuada, quanto é que vale a semibreve? A semibreve vale 4 tempos. Quanto é a metade de 4? 2. 4 mais 2, 6. Então eu faria uma nota de 6 tempos. Ok? Professor, as pausas também recebem pontos? Sim, como eu já disse para vocês, as pausas também têm valor. E como elas têm valor, elas também poderão ser alteradas, como é o caso aqui. Nós temos aqui uma mínima, que vale 2 tempos, essa mesma notinha aqui. A diferença é que ela é de silêncio. Então, aqui ela está valendo 3 tempos de som, e aqui ela está valendo 3 tempos de silêncio. É a figura que está presa embaixo. A semibreve é a mesma coisa. Ela é pontuada também do mesmo jeito. Ela, em vez de valer só 4 tempos, ela está valendo 6 tempos. Certo? Fácil de entender? Então, toda vez que você vê uma figura pontuada, você tem que saber o nome e o valor da figura, óbvio, para você saber. E assim você descobre quanto é que vale o seu pontinho. Ok? Um outro exemplo aqui. Um outro exemplozinho aqui para vocês verem. Pode acontecer de um ponto vir num ponto. Pode acontecer isso aqui. Eu tenho um ponto que vem, eu tenho um ponto que vem num ponto. O que que isso significa? Que o segundo ponto vai valer a metade do ponto anterior. Ou seja, essa aqui é a figura inicial. Com um ponto, vai aumentar a metade dela. Qual é a metade de 2? 1. Tá aqui a figura que vale um tempo. O segundo ponto vai valer a metade do ponto. Esse aqui é o ponto, né? Que foi o que aumentou, né? Então, esse ponto aqui vai valer metade desse outro ponto. Então, a metade de 1 é meio. Então, isso daqui é igual a isso daqui. Viu? Como os dois têm o mesmo valor, apesar de serem desenhos diferentes, eles estão representando a mesma coisa. A diferença é que ao invés de eu fazer isso daqui, eu simplifico o trabalho fazendo desta forma. E do mesmo jeito, isso eu posso fazer em qualquer outra figura, seja a figura de som, seja a figura de silêncio. Por exemplo, ó, semibreve com 2 pontinhos. A semibreve com 2 pontinhos, ela vale 4 mais 2. E qual é a metade de 2? 1 mais 1. Então, 4 mais 2 mais 1. 7 tempos. Ok? É difícil? É tudo questão de costume, pessoal. Quanto mais você se acostumar, quanto mais você ver isso e não estranhar, mais rápido você irá aprender. Ok? Aí a gente vai agora para a parte difícil. Quem ainda não aprendeu matemática, aí tem um pouquinho mais de dificuldade de compreender isso daqui. Mas vamos lá. Nós temos aqui a figura de um tempo. Se ela vem pontuada, esse ponto vai valer metade da figura. Mas qual é a metade de 1?
É a metade, né? Se eu quebrar um giz no meio, eu fico com duas metades. Então, eu digo que tem meio. Se eu pegar um para mim, eu fico com meio giz, certo? Se eu pegar quebrar o giz no meio, eu vou ficar com duas metades. Se eu pegar um para mim, eu fico com meio giz. Então, você vai pegar, somar. Aqui, ó, eu tenho um tempo. E eu vou aumentar nesse tempo mais meio tempo. Vai ficar dessa formazinha aqui, ó. Isso daqui é igual a isso daqui. A diferença é que isso aqui representa isso daqui. Então, quando você vê isso daqui, você estará vendo isso daqui. Um tempo mais metade de um tempo. Ok? Do mesmo jeito, pode acontecer também com as pausas. Eu quero deixar isso sempre bem claro. A pausa, a pausa também, perdão, a pausa também conta, viu? A pausa também conta, certo? Aqui, essa pausa aqui é a mesma coisa de eu estar vendo isso daqui. É a mesma coisa. Professor, precisa de ligadura para pausa? Claro que não, é só você contar os tempos. Eu pausando ou não, você não vai estar soprando nada, então não tem como eu unir valores com isso. Eu só faço executar as pausas que já estão acontecendo, certo? Então, quando você vê aqui essas pausas, quando você vê aqui essas figuras, vocês tenham em mente, vocês tenham na visão de vocês que elas têm valores e que vocês precisam executá-las de maneira correta, para que quando vocês forem tocar, vocês consigam tocar, ok? Então, eu tenho aqui um tempo e meio. Agora, um pouco mais difícil. Quando vocês verem essa figura aqui, ó, seja ela com a cabeça para cima, seja com a cabeça para baixo, vocês têm que lembrar que ela tá dessa forma. Eu tenho a colcheia, mas a metade da colcheia é uma semicolcheia. Então é como se fosse isso daqui. Professor, é muito pouco tempo isso daqui. É, de certo modo é. Você fica imaginando, você pega e pode olhar para isso daqui, ó. Um tempo eu tenho duas colcheias, certo? Isso aqui é um tempo. De semicolcheias eu tenho quatro, ok? Isso daqui é um tempo e isso daqui também é um tempo. Eu vou levar um tempo para fazer essas duas e eu vou levar um tempo para fazer essas quatro. Então essa aqui é mais lenta e essa aqui é mais rápida, né? Porque eu tenho que fazer mais notas em pouco tempo, então eu tenho que diminuir o tamanho delas. Então elas vão ficar mais rápidas, certo? Então aqui eu tenho uma figura de um tempo, duas figuras que dão um tempo, e aqui eu tenho quatro figuras que dão um tempo. Então eu posso dizer que essas duas aqui é igual a essa daqui, não é? Essas duas aqui têm o mesmo tempo dessa daqui. Um quarto mais um quarto, eu tenho metade de um tempo, né? Uma coisa que eu dividi em dois ficou duas metades. Se eu dividir ela em quatro, ela fica em quatro pedaços, não é? Se eu dividir ela na metade, eu tenho dois pedaços. Se eu dividir ela a metade da metade, então a metade eu quebrei em duas e a outra metade eu quebrei em duas. No fim das contas, eu tenho quatro, certo? Você imagina o giz como se fosse o tempo inteiro. Quebrei no meio, eu tenho duas metades de tempo, ou seja, essa metade e essa metade. Aí eu pego essa metade aqui e quebro ela no meio. Então eu fico com duas metades e outras duas metades, que faz quatro. Então isso aqui tudo equivale a um tempo. Aí o que acontece? Se eu juntar essas duas aqui, ó, se eu juntar essas duas aqui vão valer essa daqui inteira, né? Que essa aqui eu não quebrei na metade e ficou essas duas aqui. Então pronto. Deixa eu fazer aqui para ficar melhor, pra vocês entenderem. Pronto. Eu tenho essas duas metades aqui
vinda dessa metade. E tem essas duas metades que veio desta metade. Então, quando vocês forem olhar para essas figuras, vocês entendem essa comparaçãozinha. O que você faria em um tempo, que são essas duas, em um tempo você faz essas quatro. E aqui em meio tempo você faz essa daqui, nesse mesmo meio tempo você faz essas duas. Ok? Então, é uma questão somente de atenção. Se você prestar atenção, você vai conseguir ver isso. Que quando numa música, o tempo que você leva para fazer essa, a quantidade de tempo que você leva para fazer essa, você consegue fazer essas duas, certo? Aí o que acontece? Eu posso querer que aí juntar essa daqui. Ou seja, essas três figuras aqui, ao invés de eu fazer tá, 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 eu vou segurar tá, tá. Aí é que entra a noçãozinha de matemática. Eu não tenho quatro figuras aqui? Acompanhe meu raciocínio. Eu não tenho quatro figuras aqui? Uma, duas, três, quatro. Não foi? E eu peguei agora, com a ligadura, eu uni três, não foi? Estou com três figuras unidas. Então, o que acontece? De 4, eu juntei 3, né? Ou seja, 3 de 4. Das quatro figuras, 3 estão unidas e serão uma única nota. Então, 3 de 4. 3 quartos. Tá entendendo? Então, isso daqui é 3 de 4. 1, 2, 3, 4. Eu peguei 3 das 4. Então, 3 quartos. Estão conseguindo compreender isso? Então, aqui eu tenho 3 quartos de tempo. Aí, se eu unir... Isso aqui já não é metade? Isso aqui já não é metade? Então, é a mesma coisa de eu deixar essa daqui, não é? Essas duas aqui é igual a essa. E, professor, essa da outra aqui, eu poderia fazer assim. Não poderia? Eu não poderia fazer assim? Essa e a metade dele, que é essa. E aí, eu pego, uno elas, deixo elas unidas. Então, isso daqui equivale a isso daqui. É a mesma coisa, ok? Só que aí eu tenho uma outra forma de fazer. O ponto de aumento. Eu tenho metade do tempo mais a metade da metade. Lembra que eu falei do giz? Eu quebrei, o giz estava inteiro, quebrei na metade. Ficou duas metades. Agora eu vou pegar uma dessas metades que me sobrou e vou quebrar de novo. Então eu fiquei com a metade da metade. Duas metades da metade de um inteiro. O inteiro, quebrei, ficou duas. Agora eu vou lá, uma dessas duas, eu quebro elas no meio, que aí eu vou estar tendo a metade da metade do tempo. Então, essa metade da metade é a semifusa, ou, perdão, a semicolcheia. Eu tenho a colcheia, e a metade dela que é a semicolcheia. Em vez de eu escrever dessa forma, eu escrevo dessa forma. E professor, quanto é que vale isso aqui? 3 quartos de tempo. E aí, professor? Então, eu tenho que demorar isso aqui muito? É não. Você vai demorar mais da metade no tempo, numa pulsação, você vai demorar mais tempo nessa, para poder você especificar mais da metade do tempo nessa figura. Certo? E aí, eu posso complementar com isso aqui, ó. Se eu juntar os 3 quartos de tempo, se eu complementar os 3 quartos de tempo com o pedaço de tempo que está faltando, então isso daqui vai durar um tempo, ok? Então, quando você vê esse tipo de agrupamento, certo? Quando você vê esse tipo de agrupamento, você já sabe que ela vale um tempo. O que é isso daqui? O que é isso daqui? É isso daqui, ó. 3 figuras unidas e uma sobrando, certo? 3 quartos, 1 quarto, ok? 3 de 4 e 1 de 4, ok? É 3 dos 4
e um dos quatro. Juntando os quatro, eu faço um tempo. Então, isso aqui é a mesma coisa disso daqui. Ok? Bom, então é isso. A questão do ponto de aumento é uma questão de prática. Se você estudar e ter o hábito de ler, se você tiver o hábito de ler, você com certeza terá facilidade de ver essas figuras como simplesmente um complemento para ajudar você na execução, ok? Uma última coisa nessa música, na verdade são duas coisas. Na hora da impressão, eu comecei a imprimir, e eu percebi que nessa música Faz um Milagre em Mim, houve uma pequena falha na impressão. Todas as figuras, na verdade, algumas figuras que possuem a sua haste não apareceu, certo? Essas notinhas aqui do canto aqui, ó, algumas delas não veio com esse tracinho. Então, se você ver e perceber que está faltando tracinho, você passe esse tracinho para você não se atrapalhar na hora que estiver tocando, ok? O, a segunda coisa é essa, cadê? É essa notinha aqui, ó. Eu coloquei essa música na tonalidade de Dó maior, ou seja, nenhum sustenido, nem bemol, que é para justamente facilitar a dinâmica de vocês, facilitar a execução de vocês. Qual é o problema? Me apareceu essas duas notinhas que a flauta doce não executa. Ela não faz esse si grave. Nós temos duas opções. Ou vocês, no lugar desse si, fazem um novo dó, ou então vocês fazem esse trecho todo agudo, certo? Vocês fazem esse trecho aqui todo agudo, certo? O mi agudo, ré agudo, dó de cima, o ré agudo, dó de cima, o si normal e o dó de cima, e assim sucessivamente. Todas as notas aqui na altura aguda, uma oitavada acima, que é para justamente ela não perder a melodia dela, tá bom? Então, fazendo isso, vamos escutar aqui mais uma vez. Vamos escutar aqui mais uma vez a música, que é para vocês poderem acompanhar, para que vocês possam acompanhar em casa e estudar, porque é muito, muito importante a leitura para se ter uma boa execução. Vamos começar? 1, 2, 3, 4, 1. Ok? Você está com a sua partitura aí, você vai acompanhando. A professora está muito rápido, eu não consigo acompanhar não. Pois pegue a sua partitura, escreva as suas notinhas e vá lendo devagar, executando compasso por compasso, aprendendo como é as notas, aprendendo como é a altura, para depois você vir e acompanhar aqui na música, tá bom? Então é isso.
Muito obrigado e até a próxima!